Irmãos, nós recebemos de Deus, que nós chamamos de graça. Graça é tudo aquilo que eu e você não merecemos. Tem um irmão que está aqui, o irmão José, sempre que eu cumprimento ele, a gente pergunta, e aí, como é que o senhor está? Estou melhor do que eu mereço. Por quê? Porque está na graça. A graça de Deus sempre vai colocar você numa posição muito superior, muito mais elevada do que aquilo que você mesmo conseguiria. Porque graça é um presente. Você sabe que nós damos presente de acordo com a nossa condição. Então, um filho de alguém faz aniversário, você é convidado para uma festa, e você, dependendo da sua condição financeira, você dá o presente. É assim ou não é? Qual que é a condição de Deus? Qual que é a condição financeira de Deus? É infinita, é ilimitada. Então Deus não dá nada pequeno para você, só a semente. A única coisa pequena que a gente recebe é a semente. Mas é só você brotar que nela já tem um ADN, já tem uma estrutura gigantesca. Porque isso é graça. Então, quando nós recebemos graça, é sempre abundante, é sempre ilimitada também. Aliás, a graça de Deus, ela só é limitada pela sua fé. A sua fé limita a graça de Deus na sua vida. Porque Jesus falou, se você quiser, eu quero curar. Se você quiser receber, eu quero dar. Se você quiser avançar, eu vou te dar força. Tudo isso está limitado a apenas o que você crê. Então, a graça de Deus é muito mais do que o ticket para entrar no céu. É muito mais. Ela tem o poder de transformação. Transformação. Muitas pessoas pagam horrores em valores, gastam muito dinheiro para serem melhor, para evoluírem, para aprender coisas que consideram como sábias, mas no Senhor você tem tudo isso de graça, pela graça. Então, se tem algo que nós precisamos nos envolver, e entender, e mergulhar, e conhecer, e experimentar, é a graça de Deus. Pergunta aí, seu vizinho, você tem experimentado a graça do Senhor? Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos 1, 16 diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo, pois não me envergonho do Evangelho. Por que ele diz que não se envergonha do Evangelho? Ele responde, porque é poder de Deus. Aleluia, poder de Deus. Como uma mensagem tem tanto poder? Porque é poder de Deus. Poder de Deus para salvação. É poder para salvar. Diga, graça é poder para salvar. Mas tem um outro texto, lá em 2 Timóteo 3,16, que a Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diga para o ensino, para a repreensão, diga repreensão, correção, educação na justiça. Então, você percebe que a graça de Deus, ela vem para te salvar, mas também para te ensinar. E aqui a Bíblia diz a expressão educar. Educar significa que você nasceu, a gente faz isso com as crianças. Nós educamos as crianças porque ela veio para a vida agora. Então ela acabou de nascer, ela precisa ser investida, ela precisa ser ensinada, precisa ter exemplos, precisam ter palavras. Então a graça de Deus nos salva, mas a graça também nos educa. Por quê? Você nasceu no reino de Deus agora. E você precisa ser educado. Falei para o seu irmão, seja educado. Mas não é a educação dessa terra. Convém também, não é? Mas a educação na justiça significa graça todos os dias, aprendizado. O Senhor quer te ensinar pela graça. Então, nós fomos salvos pela graça, nós somos educados pela graça também. A nossa vida depende da graça. Porque tem muitas pessoas que misturam graça e lei. Você já ouviu eu falar aqui há muito sobre isso.
Mas essa mistura não é saudável. Muitos são salvos pela graça. Eu digo, toda igreja cristã que você for aqui no mundo, não é toda não, mas 99,99% vai dizer que a salvação é pela graça. Todos vão dizer isso. Mas e a educação? Porque muitos dizem, não, a salvação é pela graça, mas a educação é a lei. Não, a educação é a graça também. É um outro nível de ensino. É um outro nível de aprendizado. Eu vou mostrar para você ao longo dessa ministração. Mas lá em Tito, abre aí para mim, ou projeta por favor, Tito capítulo 2, verso 11. Diz assim, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Aqui você vê que ele já une as duas coisas que nós lemos anteriormente no mesmo versículo. Então, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivemos no presente século sensata, diga sensata, justa, diga justa, e piedosa. Aqui ele está falando de uma vida, de um estilo de vida. Ele está dizendo o seguinte: você quer viver um estilo de vida justo, piedoso, sensato, correto? O que vai fazer isso não será um conjunto de regras. É a graça de Deus. A única forma de viver uma vida justa é pela graça de Deus. Por quê? Porque ninguém pode ser justo por esforço próprio. Ninguém pode ser justo, ninguém consegue ser justo na sua própria força. É impossível alguém ser justificado pelas suas obras. Já está escrito isso. Em vários lugares na Bíblia escreve-se isso. Mas se eu não posso, então, ser justo pelas obras, eu vou ser justo pela graça de Deus. Mas qual que é a grande questão? E eu quero falar isso para você, por amor a você e cuidado a você também, porque nós recebemos muitas críticas em relação à nossa mensagem do Evangelho. Por isso Paulo diz, eu não me envergonho da mensagem do Evangelho, porque só ela tem poder. As outras não têm poder. A lei não tem poder de mudar você. Então, nós vamos ouvir muitas críticas. E uma das que a gente mais ouve é que a pregação da graça de Deus vai levar alguém a ser licencioso para o pecado. Vai levar alguém a ser sem regras no pecado. E dizem, cuidado com essa mensagem. Não fale isso para os jovens, porque eles vão procurar o pecado. Eles vão entender que a graça é liberdade para pecar, mas não é. A graça é provisão para vencer o pecado. A graça é educação para viver uma vida justa. A graça é o caminho para você ser perfeito como Jesus. Não há outro. Porque é um trabalho em conjunto, você com Deus. Deus trabalhando em você, você respondendo ao trabalho de Deus. Deus inculcando coisas em você, renovando a sua mente, mexendo na composição humana, porque agora em Jesus você nasceu de novo. Porque o velho homem não era possível ser transformado, só o novo homem. E você já foi transformado, segundo a essência de Deus. Aleluia! Então, como é que nós vamos viver de forma piedosa? Será que a lei pode nos conduzir a ser piedosos? Aparentemente apenas. Porque a lei, imagina você que é casada e tem um marido. Quantos tem um marido aí do seu lado? Aleluia, dá um sorriso para ele e fala, você é meu varão valoroso, perfeito. Às vezes parece o Shrek, né? Mas depois acontece uma magia do Espírito Santo e ele vira um príncipe. Aleluia. Mas vamos assim, imaginar que a lei possa nos conduzir ou nos educar em alguma coisa. Porque aí quem vive pela lei é não toque naquilo, não faça aquilo outro, não veja não sei o quê. Essa é a lei.
Imagine que o seu marido chega na sua casa, todo transtornado, suado, e fala, ufa, você não sabe o que aconteceu. Passou uma mulher na rua, eu olhei para ela, desejei muito ela, mas consegui correr, sair correndo e não a toquei. Graças a Deus que eu continuo sendo santo. O que a mulher vai fazer nessa hora? Se ela tiver com a panela na mão... Mas a lei não foi quebrada, porque a lei é não adultera. Mas qual que é o problema? Porque ele quis. Ele quis, ele desejou. Ele mesmo disse, olha, eu desejei muito aquela pessoa, mas não encostei. Nem falei, não peguei número de WhatsApp. Eu olhei, mas quem não olha? Quem vive pela lei é assim. Então, pela lei, ele pecou? Não, pela lei não. Mas Jesus falou, olha, a lei é um pouquinho mais embaixo. A lei mostra a sua natureza. A lei mostra que você tem coisas ruins aí dentro. E aí Jesus falou, se você só olhar e desejar, já está mostrando que é pecador. Então, não quebrar a lei ou pegar um conjunto de regras e achar que ao cumprir aquilo você se torna piedoso, isso é falso. Por isso que eu digo que a lei não tem capacidade de mudar o homem, mas pela graça de Deus, você pode viver uma vida sem desejar o pecado. Por quê? Porque você experimenta algo muito melhor. Sua natureza é transformada. Você já não se sacia mais com o pecado. O pecado é apenas um escorregão, deveria ser na vida de um cristão. E hoje eu quero falar sobre pecado. Aleluia. Muita gente pergunta, hoje é o dia. Mas não só hoje, domingo que vem eu vou continuar essa mensagem. Agora, então o homem será piedoso ao apenas obedecer à lei? Não. O homem só é piedoso quando dentro dele ele é puro. E a lei não consegue mudar o que está aqui dentro. Só Jesus. Só Jesus pode matar esse velho homem e dar um novo. E esse novo, a natureza é diferente. Ele não quer mais andar no pecado. Porque alguém diz, vocês pregam a graça, então quer dizer que eu posso pecar o tanto que eu quiser. Eu falo, você quer pecar? Você quer viver nessa vida desse jeito? Não, não quero isso. Então é isso que eu prego. Se pecar, tem um advogado, João falou. Tem um advogado. Mas hoje, eu quero pelo menos trazer aqui o assunto. E eu coloquei a mensagem, mortos para o pecado. Porque a graça de Deus te leva a não desejar pecado. A graça de Deus te leva a não conviver com o pecado. Você fica inquieto. O pecado não é mais o seu lugar, não tem espaço mais na sua vida. Por quê? Porque você nasceu de novo. A sua forma de desfrutar a vida mudou. Antes era o pecado, agora é o Senhor Jesus. Antes eram as coisas naturais, emocionais, sensações. Agora são espirituais. Quantos concordam com isso? Amém. Aleluia. Então a graça, ela te dá um acesso a estar sempre cheio de Deus. Vamos imaginar que eu convide você para um restaurante 5 estrelas, né, mãe? Aleluia. Posso fazer o convite a qualquer momento. Aí vamos num restaurante que tem estrela Michelin. Aí a gente vai naquele restaurante. Aí um bom garçom vai oferecer um espumante, um champanhe. Eu prefiro Guaraná, mas tudo bem. Aí a gente come aquele jantar maravilhoso e você come várias vezes. Depois ainda vem uma sobremesa. Depois da sobremesa ainda vem um cafezinho. Aí você sai do restaurante como? Cheio, satisfeito.
Aí você anda na rua, lá na esquina, vem um irmãozinho oferecer uma coxinha de frango para você. O que você faz? Tem alguns aqui que comem, né? Não sei como. Sempre cabe, né? Sem acusação, não estou falando. Lembrei aqui. Lembrei do irmão, mas deixa para lá. A maioria das pessoas, nessa hora, não aceitam a coxinha de frango. Por quê? Já estão satisfeitos. Satisfeito, né? Satisfeito. E convenhamos, um restaurante, estrela Michelin, é muito melhor do que uma coxinha de frango. Há controvérsias também, né? Meu Deus. O que eu quero dizer com essa ilustração? Que quando você tem acesso à graça de Deus, você está sempre cheio. E aí quando vem a oferta pelo pecado, você simplesmente diz, eu não quero. Mas quando alguém não está cheio do Espírito Santo, e alguém vem com a oferta do pecado, o que acontece? Ele tem fome, ele fica muito tentado, ele fica com uma briga na mente, aceita ou não aceita, consequência, não sei o quê, vai. A graça de Deus te leva a sempre estar cheio de Deus. E aí quando vem Satanás com a bandeja, você diz, eu não quero. Posso, mas não quero. Porque você sabe, a verdadeira liberdade é a liberdade de você falar sim ou não para qualquer coisa. Então, eu posso tomar uma tacinha de vinho, por exemplo? Posso. Mas eu posso não tomar? Posso também. Você chega aqui, pode me oferecer, pode ser o melhor vinho do mundo, 5.000 euros. Eu não quero, porque eu não gosto. Então, eu sou livre disso. Talvez outras coisas me prendam mais. Se for uma Coca-Cola gelada, talvez eu já penso 2 vezes. Mas alguém dizer que vive no pecado porque é livre é mentira. Porque quem vive no pecado é livre para dizer sim, mas não é livre para dizer não. Então você é escravo. Escravo da sua própria vontade, escravo do que o mundo diz que você tem que ser, escravo dos seus desejos emocionais, sexuais e tantas outras coisas. Mas pela graça de Deus, você pode ser verdadeiramente livre. Você pode dizer sim, mas você pode dizer não. Você pode dizer não. A graça de Deus te possibilita dizer não para o pecado. Quantos creem até aqui? Amém. Aleluia. Por quê? Porque a graça de Deus, ela supre tudo. As suas necessidades, as suas deficiências, as suas carências físicas, emocionais, sentimentais, os vazios da sua vida são totalmente preenchidos com a graça de Deus. Se você ainda não experimentou isso, você está perdendo tempo da sua vida. Experimenta. Fica aqui com a gente, que você vai experimentar muito em muitas ocasiões. Por quê? Quando então você está cheio, o pecado já não é mais tão apetitoso assim. O pecado já não é tão bom assim. Antigamente, você sentia mais prazer. Hoje, talvez não sinta mais. Por quê? Porque a sua natureza mudou. Você foi reprogramado. Aquela peça não encaixa mais aí. Não há mais espaços vazios na sua vida. Eles estão todos preenchidos com a glória de Deus. Então essa é a vida de graça que o Senhor tem para nós. Quando você descobre que todos os seus pecados foram perdoados, então você ganha confiança e acesso a essas riquezas da graça. Quando você entende que o seu pecado já não te afasta mais de Deus, parece que cai a ficha do tipo, você consegue ser cheio do Espírito. Eu posso ser cheio do Espírito? Sim. Eu posso ser cheio de dons espirituais? Sim. Eu posso profetizar? Sim. Eu posso orar pelos enfermos? Sim. Eu posso fluir em línguas? Sim. Posso ser usado para outras conversões? Sim. Por quê? Porque já não há mais separação entre eu e Deus. Deus está em mim, eu estou nele.
Não há nada que separe aqui, os seus erros não podem te separar de Deus. Os poderes do presente não podem te separar de Deus. Os poderes do futuro não podem te separar de Deus. Nenhum principado, potestade, demônio, maligno e pessoas pode separar você de Cristo, porque você foi totalmente unido a Ele. Mas quando o inimigo diz para você que por causa do seu pecado, Deus se afasta da sua vida, então você perde com isso, perde a vida abundante, por causa da condenação, da culpa. E a gente está sempre falando sobre isso. Se você quer ouvir mais, continua. Você vai ouvir muito no Senhor. Mas Deus tem uma vida de abundância para você. Ele tem alegria em abundância, Ele tem paz em abundância, Ele tem poder em abundância, Ele tem virtude em abundância. Aleluia, esse piscar aqui é proposital? Então a vida em abundância depende, presta atenção nisso, depende da consciência que você tem sobre os seus pecados. Quanto mais consciência de perdão você tem, mais vida abundante você terá no Senhor. Mas quanto mais condenação, culpa e peso, mais separação de fato. Porque é você que afasta de Deus, não é Deus que afasta de você. A culpa faz com que você... Quem aqui já faltou um culto porque se achou indigno de estar ali naquele lugar? Ergue a sua mão, pode erguer, sem problema, sem constrangimento. Não estou aqui para acusar você. Eu várias vezes recusei tomar ceia. Eu várias vezes sentei lá no último banco, com medo de ficar endemoniado. Não aconteceu com vocês isso, não? Só comigo? Quando chega o profeta, ele vem de um lado, você vai pelo outro. Vai revelar toda a minha vida. Vai falar o que eu fiz ontem, vai falar o que eu pensei, meu Deus. E tem a teologia do ecrã celestial, já ouviu isso, Ricardo? Que diz que lá no julgamento, todos os seus erros, seus pecados vão ser projetados no ecrã para o mundo inteiro ver. Como se os anjos e Deus estão cegos hoje, né? Eles vão precisar ver lá, não, eles já estão vendo agora. Meu Deus. E aí você fica com peso, condenação, e você diz, eu não vou naquele culto hoje, com certeza Deus não vai me abençoar. Olha como é que foi essa semana. Olha o que eu fiz, olha o que eu não fiz. Não orei nem uma hora em línguas hoje, todo dia. Então a culpa e a condenação é que te afastam de Deus. Mas Jesus falou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O século não consumou ainda. A nova aliança, lá em Hebreus, o Senhor diz, nunca, jamais te desampararei, jamais te abandonarei. Não há mais separação entre você e Cristo. Você foi unido, uma aliança de sangue, uma aliança eterna. E ela não depende de você, só depende dele. Por isso, ele é fiel para começar e terminar e ir até o fim na sua vida. Então, quanto mais consciência de perdão você tem, mais você consegue amar a Deus. Você sabe, a lei, a principal lei, a primeira, amarás a Deus com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, de toda a sua alma, todo dia, em todo o tempo. Agora eu pergunto para você, quem é que consegue fazer isso? Ninguém consegue amar a Deus em todo o tempo. Mas eu vou te falar uma forma de você amar muito a Deus. Jesus ensinou isso. Projeta aí para mim Lucas, capítulo 7, verso 47. Olha o que Jesus diz sobre o amor. Por isso te digo, perdoar-lhes são seus muitos pecados. Aqui é Jesus falando isso para uma mulher. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Ou seja, quem vive na lei
e não exige assim, não precisa de tanto perdão, porque ele acha que ele é justo, esse aí não ama a Deus. Mas quando você foi abraçado por Cristo, quando você pensa e lembra de quem você era antes, e o dia que Ele te abraçou, a única coisa que você consegue fazer é amar a Deus com todo o seu coração. Quanto mais perdão, mais amor. Quanto mais você se lembra que Deus pagou pelos seus pecados, mais você consegue amar a Ele. Eu quero amar muito a Deus, por isso sempre penso de quantos os pecados o Senhor me perdoou. Então, todos os seus pecados foram perdoados na cruz. E quando eu digo todos, é todos. Todos os seus pecados, fala aí para o seu irmão, todos os seus pecados foram perdoados na cruz. Agora, quais pecados foram perdoados? Os do passado foram perdoados? E os de hoje, do presente? E os que você nem cometeu ainda? Quanto mais você medita nisso, mais você ama o Senhor. Você fala, Deus, eu não merecia nada, o Senhor me deu tudo. Eu não merecia nem viver, o Senhor me deu a vida. Se eu fosse resultado das minhas escolhas, eu nem estava aqui. Eu estou aqui pela graça de Deus. Isso envolve muito amor da nossa vida. Então, quando nós ensinamos isso, sempre tem uma pergunta que nos fazem, isso em todos os lugares. Mas se todos os meus pecados foram perdoados, eu preciso então me preocupar tanto assim com os comportamentos da minha vida? Se todos os pecados já foram perdoados, então posso pecar à vontade que vai estar tudo bem? Irmãos, o pecado tem consequências. Mas nós temos que separar consequência de maldição. Todos os pecados que eu e você cometermos, vai ter uma consequência. E a maioria delas é imediata. Mas nunca haverá maldição. Por quê? Porque a maldição Jesus pagou. Qual que é a maldição? É uma consequência muito piorada. Outro dia eu falo sobre isso, essa diferença. Talvez próximo domingo. Mas, por que me santificar se eu já tenho o seguro contra o inferno? Essa é a pergunta que às vezes vem na mente de quem nos ouve. Ah, então essa mensagem é muito boa. Posso fazer o que eu quiser e está tudo bem sempre com Deus. Então, vamos entender um pouco melhor sobre isso? Porque o apóstolo Paulo nos ensina exatamente sobre isso. Porque muitos pensam que o medo do inferno é que educa o crente. Em muito lugar é assim. As mensagens são carregadas de ameaças. Em muitos púlpitos, infelizmente hoje, ao invés de ser pregado o evangelho, são pregadas ameaças. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo outro. Não vem dar o dízimo aqui não, que o migrador vai pegar você tudo aí, seu carro vai estragar, seu filho vai ficar doente, e você vai ter um prejuízo financeiro, porque de Deus ninguém rouba. Cuidado aí, jovens, seu futuro está em jogo. Será que você vai para o céu mesmo? Se não estiver aqui no culto, vai para o inferno. Se não falar amém na pregação, vai para o inferno. Então, será que o medo produz realmente uma educação assim saudável? Obedece que a bênção vem, mas se não obedecer, prepara suas costas para o chicote celestial. Já posso ouvir o som dele. O som do chicote. Então, você,
ao dar o dízimo e a oferta numa igreja, por causa do medo, não vai te fazer generoso. Nós damos porque nós recebemos primeiro. Não é isso que a Bíblia diz? Nós só amamos porque Ele nos amou. Nós só ofertamos porque Ele já nos deu o recurso. Eu sou feliz em ofertar porque eu tenho para dar. Por que eu tenho para dar? Porque o Senhor é o meu supridor. Então isso é generosidade. O ato de trazer algo aqui não vai te fazer generoso, porque a lei não educa você. Quem educa é a graça. A graça. A graça nos educa. Então, a graça produz um verdadeiro comportamento piedoso. A graça, sim, produz frutos de santificação e justiça, porque ela muda o seu coração. E depois que muda o seu coração, o comportamento será uma consequência. Uma consequência. Então, lá em Romanos, abre aí para mim, por favor, Romanos 5, capítulo 20. Esse texto é muito refutado pelos moralistas e pelos legalistas, porque aqui faz uma afirmação escandalosa. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para mostrar, né, como eu disse, a lei veio mostrar que você é pecador. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a lógica de Deus. Onde mais tiver pecado, a graça tem que ser maior. Por quê? Porque a graça vai envolver o último, o pior, o maior dos pecadores. Isso é graça, porque todo mundo pode ser salvo. Todo mundo pode receber aquilo que o Senhor tem para ele, para nós, para a família, para o reino. E aí aqui é que as pessoas às vezes ficam de cabelo em pé. Então eu vou pecar à vontade. Então essa palavra é perigosa. Então não pode ensinar isso para as pessoas, senão eles vão correr para o pecado. Muita gente pensa que a igreja é o lugar do cerco do cristão, para ele chegar aqui e ficar cercado para não pecar. Alguém lá de fora acha que você aqui dentro quer fazer tudo que ele faz, mas não pode. Mal ele sabe que você foi transformado, você não quer nem passar perto de onde ele está. Muitos pensam que o pastor está aqui para ficar regulando a vida dos outros, para dizer o que você tem que fazer ou deixar de fazer. E se eu não apertar você, se eu não vier com discursos moralistas ensinando pode ou não pode, o deve ou não deve, se eu não fizer isso, você vai sair correndo para o pecado. Mal eles sabem que você nasceu de novo e foi transformado, e você vem para esse lugar para experimentar a glória de Deus. Eu vou lá perder meu tempo de pregação falando o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Isso é obra do Espírito Santo. Nós temos que ouvir que o Espírito Santo está disponível para nós. Nós temos que ouvir que onde abundou o pecado, superabundou graça. Ou seja, a graça sempre é mais supridora, mais abrangente, mais completa. Então, aí no capítulo seguinte, acompanhando o raciocínio, Romanos 6, 1. Coloca aí para nós. E aí Paulo diz, então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então ele diz, onde abundou o pecado, superabundou graça. Então vamos pecar para receber mais graça ainda? Não, isso não tem uma lógica bíblica. Se alguém afirmar isso, ele não conhece do pecado e nem da graça. Porque olha o que ele diz a seguir, verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Você vê que o apóstolo Paulo, ele não põe ameaças aqui no discurso. Ele não fala que o seu pecado vai levar você para o inferno, para você parar de pecar.
Ele não fala que você vai ser cheio de maldição ao ficar tocando e olhando e manuseando coisas que não pode. Ele não questiona identidade. Ele só diz: como que eu vou viver no pecado se eu morri para ele? Então, eu e você precisamos entender, nós estamos mortos para o pecado. Quando você entender isso, o pecado não domina mais a sua vida. Nós estamos mortos. Verso 3, ele continua: porventura ignorais que todos nós, diga todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, em novidade de vida. Ele está dizendo, aquele ser que era pecaminoso, aquela natureza que amava o pecado, morreu. Morreu. Você nasceu de novo. Esse novo ser não quer viver na prática do pecado. Esse novo ser não se alegra no pecado. Esse novo ser não tem paz no pecado. Você quer um teste para ver se alguém nasceu de novo? Veja se ele tem paz ao pecar. Já fez esse teste? Você acha que um jovenzinho que nasceu de novo, ele, por uma consequência de, às vezes, um ensino errado, ele está lá preso ao pecado? Você acha que ele está ali assistindo uma pornografia, por exemplo, dando glória a Deus? Oh, Deus, obrigado pela tua graça. Agora eu posso ver tudo. Ninguém vai me acusar mais. Ele consegue fazer isso? Um casal que estão se relacionando para casar na corte, aleluia. Eles conseguem ir para um lugar mais fechado, mais íntimo, e orarem juntos? Orarem em línguas, aleluia, o Senhor nos perdoou os meus pecados, o que eu vou fazer amanhã já está perdoado, então vamos aqui mesmo, vamos dar glória a Deus. Alguém faz isso? Você acha que um funcionário que roubava o seu chefe, depois que se converte, ele pega o dinheiro do chefe de novo e fala, aleluia, a prosperidade de Deus está chegando na minha vida, uma porta se abriu. Ele faz isso? Você tem prazer e alegria no pecado? Não. Por quê? Porque não é mais da sua natureza. Não é a sua vida mais. Não é o que te completa, não é o que te faz bem. Mas antes você fazia. Antes estava lá no lamaçal, jogando lama para cima, falando que vida maravilhosa. Agora, a santidade é o seu prazer. A justiça é o seu prazer. A piedade é uma consequência e você se alegra nisso. Você vem dar uma oferta, a generosidade brota no seu coração, você sente alegria. Antes não sentia. Você se guarda para um casamento e se sente alegria. E sente alegria. Lá no dia do casamento, quando o jovem casa com uma jovem também, os dois virgens, ali é uma festa. Por quê? Porque essa é a nossa nova realidade. Porque nós nascemos de novo. Por isso, esse novo ser, é impossível que ele seja escravo do pecado, porque ele já não mais aceita o pecado. Ele já não quer o pecado. Não há espaço para o pecado na minha vida, na minha família, no meu dia a dia. Por quê? Porque eu fui sepultado com Jesus. Aquele velho homem morreu, desceu, aquela água mostra um velho homem morrendo, afundando. A gente até segura, né? Fica aí. Então, como que a gente vai viver no pecado se nós morremos para ele? Eu sou nova criatura, essa nova criatura é santa, é justa, é cheia do Espírito. Jesus, então, sepultou o velho homem. Então, essa nova criatura não consegue ficar, por exemplo, ressentido. Antes você guardava mágoa de tudo e todos. Mas depois que você se converteu,
você até fica, às vezes, nervoso com alguém, porque a carne ainda está aí. Mas depois o negócio passa, diminui, daqui a pouco você tem vontade até de orar pela pessoa. Aí você fica com raiva de não ter raiva mais pelo outro. É ou não é? Queria esganar esse irmão, mas só consigo orar por ele. Por quê? Porque a sua nova criação é assim. A sua nova natureza é assim. Você vive infeliz, sem estresse. O velho homem era estressado, porque ele dependia do suor do seu trabalho. Não foi essa a maldição que Deus falou para Adão? Ó, você vai comer agora do suor do seu trabalho. Mas agora o Senhor é aquele que provê. Então não há estresse mais na sua vida. Você não está feliz com o estresse. Antes você, acredite, a mente humana é muito criativa. Há pessoas que têm prazer em dizer que são estressadas. Lá no mundo. Há pessoas que têm prazer de dizer que são vingativas. E são mesmo, se morder a língua, morre. De tanto veneno que tem. Mas você não consegue viver assim mais. Por quê? Porque você foi transformado em um novo ser. Você agora tem uma natureza benigna. Você agora se alegra com o bem e não com a injustiça. Você se alegra com a generosidade e não com a avareza. Você se alegra em ver o outro bem, porque não há cobiça mais no seu coração. Antes, se o vizinho trocasse de carro, você ficava... Eu conheci uma vez uma pessoa que ficou doente, porque o vizinho trocou de carro. E ele não. Ele estava doente, fazendo terapia. Encontrei lá no curso de coach. E ele ainda vai ensinar isso para outras pessoas. Olha que coisa terrível. Mas a nova natureza, não. Você se alegra com a conquista do outro. O crente consegue rir porque o outro está próximo, mesmo que ele não esteja. Então eu estou lá, quando eu vim para Portugal, a gente trouxe umas economias, né? As economias acabaram rapidinho. E aí o único carro que dava para comprar na época era um Peugeot 106 vermelhinho, custou 1.000 euros. E eu já tinha 3 filhos nessa época. Eu colocava os 3 meninos, as 3 cadeirinhas, só que o carro não fechava a porta. As cadeirinhas são largas. O que eu fiz? Tirei aquele forro da porta, aí fechou. Aí exprimia só um pouquinho. E estava feliz o meu Peugeotzinho. Aí o irmão comprou um carro novo, veio me mostrar, eu falei, aleluia. Glória a Deus pela prosperidade na sua vida. Glória a Deus de ver você bem. Mas se fosse o velho homem, eu ia falar, você roubou de quem? Eu ia ficar chateado. Deus, olha aí. O irmão ora menos que eu. Eu estou aqui servindo ao Senhor como missionário. Você já viu que a maioria dos missionários... Não, eu vou falar do missionário. Não. Eu sou missionário, por isso. Mas uma grande parte só fica falando do que não tem. Eu falo do que eu tenho. Eu tenho Jesus, eu tenho graça, eu tenho alegria. Não é um carro de 1.000 euros ou de 20 mil que vai definir o que eu sinto. Então eu sou feliz se você comprar uma casa de 2 milhões de euros. Sou feliz. Porque a nova natureza, ela se alegra em todo tempo. Eu mesmo doente vou orar por você ser curado. Por quê? Porque a minha nova natureza diz que eu sou saudável. Ainda que tenha uma doença, ainda que tenha alguma coisa, eu creio no que a palavra de Deus diz a meu respeito. Então você percebe que o seu comportamento é moldado segundo a sua crença. Por isso nós precisamos crer que nós estamos mortos para o pecado. No verso 17, acompanhando o mesmo raciocínio, Paulo diz, mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, outrora é antigamente. Então Paulo está dizendo, antes você era escravo do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. Que doutrina é essa? Da graça de Deus.
verso 18. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Antes você era escravo do pecado, agora você é escravo da justiça. Antes você não conseguia dizer não para o pecado. Agora você só consegue se encher de graça, de justiça, de santidade. Essa é a sua alegria, essa é a sua paz, esse é o seu alvo de vida. Quando tem algo desalinhado, o Espírito Santo fala ao seu coração, você obedece a essa voz do coração e logo as coisas se alinham novamente. O Espírito Santo, pela graça de Deus, está educando você dia após dia, ensinando você coisas que não cabem mais na sua vida. Não tem mais espaço na sua família. Não é mais um sentimento aceitável. O Espírito Santo faz esse trabalho diariamente para você. Por isso não é um conjunto de regras, um conjunto de sacrifícios, um conjunto de ordenações que vai definir isso. É o seu coração que agora nasceu de novo em Cristo Jesus. Diga aí para o seu vizinho, você é servo da justiça. Você ama fazer o que é justo. Você vive na justiça, você ajuda, você serve, você ama, você é generoso. Então, dá para você entender que essa mudança é de dentro para fora e não de fora para dentro? É de dentro para fora. Não é mudar o comportamento para mudar a crença, é o contrário, muda a crença e o comportamento será afetado. Então você morreu para o pecado. Acho que eu já excedi meu tempo, cadê? Meu relógio não foi colocado ali ainda. Os irmãos, depois me lembram de pôr o relógio ali. Senão eu fico até amanhã pregando. Mas eu vou encerrar já. Domingo que vem eu vou continuar falando sobre o pecado. Hoje eu quero que você saiba, eu nasci de novo. Eu sou uma nova natureza. E essa nova natureza não há espaço para pecado. O normal é a justiça. O normal é uma vida piedosa. E o Espírito Santo mostra para você quando você sai da linha. Então você foi chamado para viver piedosamente, justamente. Mas quando você faz algo diferente da sua natureza, o Espírito Santo é o primeiro a dar um alerta para você. Ele diz, opa, não faça isso. E aí você perde a paz ali por um momento, você fala, o que está acontecendo? Não, isso não é de Deus, essa porta não é para mim, vou fechar ela. Por quê? Porque o normal é você andar em santidade. Esse é o normal. Nós somos essencialmente diferentes do mundo. E aí, lá na Bíblia, em Colossenses capítulo 3, coloque aí para mim. Colossenses capítulo 3, verso 12. Olhe qual que é o estilo de vida que nós temos. A primeira coisa que o texto diz é para nós revestirmos como eleitos de Deus. O que é revestir? Identidade. É você abraçar uma ideia. É você tomar posse daquilo que Deus fez para você. Então, a gente já leu lá em Efésios, quando a Bíblia fala para a gente nos revestir da armadura de Deus, eu preguei isso esses dias. Revestir é você saber, isso está disponível para mim, me dá aí, eu vou segurar, isso é meu, faz parte da minha vida. Então, a Bíblia diz, revestimos como eleitos de Deus. Ou seja, você não é mais um na vida. Você não é mais um no mundo. Você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém importante nessa terra. Porque você foi escolhido por Deus. Então ele diz, se revista disso. Entenda que essa é a sua vida. Vamos continuar. Santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro.
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Então Paulo está mostrando para os colossenses que agora, mudando de vida, esse é o padrão, esse é o normal. Mas ele não está ensinando aqui algo que eles devam se esforçar para ser. A primeira coisa que ele diz é: se revistam disso, porque Deus agora mudou sua natureza. Agora vai acontecer tudo isso. Agora esse é o estilo de vida. Algo diferente disso, veja, porque não vem de Deus. Então, essa é a normalidade. Depois você anota esse texto aí para você ler com mais calma. E lá em Efésios 4, 24, para encerrar esse momento, diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo a lei. Não é isso que está dizendo aí? Criado segundo Deus, em retidão e justiça procedentes da verdade. E lá em Efésios 4, 34, um pouquinho mais à frente, no mesmo raciocínio, não vou ter tempo de ler tudo com você, pula para o verso 30. Ele diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes o quê? Selados. Você foi selado pelo Espírito Santo. Você foi escolhido. Quando um espírito maligno ou um anjo, qualquer um ser espiritual olha para você, ele vê um selo. Qual selo é esse? O Espírito Santo. Agora, se você acompanhar o raciocínio aqui do texto, o contexto todo, ele está dizendo para você: não façam coisas que entristecem o Espírito. Mas em nenhum momento ele diz que o Espírito Santo se ausenta da sua vida, como alguns pregam. Não peca não, que se você pecar, o demônio vai entrar na sua vida agora. Como é que um demônio vai entrar no mesmo lugar onde é a casa de Deus? Tem alguma coisa estranha nessa mensagem. Mas eu quero dizer para você, o pecado tem consequências, o pecado é ruim, não é a nossa vida. Mas ele nunca, jamais pode separar você do Espírito Santo. Paulo está ensinando e dizendo: não façam coisas que o Espírito Santo vai ficar triste. É óbvio que se você entra por um caminho que não é de Deus, isso é como um pai fica triste por uma decisão ruim que o filho faz. Mas não deixa de ser filho, não deixa de estar na comunhão, não esgota a paciência de Deus, ele continua perseverando para que você atinja o alvo até o final da sua vida. Ele está dizendo: não entristeça, ou seja, não viva no pecado. Se ele está dando uma direção contrária que você está fazendo, obedece à voz do Espírito no seu coração, que aí você vai realmente ter uma vida piedosa. Mas o Espírito Santo está aí, ele fez morada. Você não é um Airbnb do Espírito, você é morada definitiva. Ele não está aí só no dia que você olha para ele. Oh Deus, existe tanto ensino aí estranho. E aí um outro texto que às vezes alguém usa para falar que o Espírito Santo sai da sua vida, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, olha lá, do 16 ao 19, regozijai-vos, sempre, vai passar, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Verso 19, não apagueis o Espírito.
E aí alguns pastores usam esse versículo para dizer, está vendo? Se você pecar, o Espírito Santo sai da sua vida. Ele não sai. Esse apagar, se você vê o original da palavra, é como se fosse abafar ou tampar. O Espírito Santo nunca para de falar com você, mas você pode ignorá-lo. A luz de Deus na sua vida nunca deixa de brilhar, mas você pode tampar a luz. Lembra que Jesus falou, vocês são luz nesse mundo, ninguém acende uma luz para colocar debaixo de alguma coisa? Esse não apagueis o Espírito é você ignorar o Espírito, ou você não deixar que ele fale com você, porque você sabe, às vezes você e eu estamos obstinados a uma coisa, e o Espírito Santo está falando, já usou um irmão para falar, já falou no seu coração, já está escrito na Bíblia, e assim, e mesmo assim você faz, obstinadamente, e depois fica mal, depois de fazer aquilo. Mas aqui não está dizendo que o Espírito Santo vai se ausentar da sua vida. Não creia nisso. O Espírito Santo está sempre com você. Se você errou um dia, levanta, ora, pede perdão ao Senhor, compartilha com outro. A Bíblia fala para a gente compartilhar o nosso pecado com irmãos também, para cura. Para cura. Mas creia, Ele está sempre com você. Ele está sempre conduzindo você a uma vida abundante. O pecado não tem domínio da sua vida. O pecado não pode definir quem você é, o que você faz, como você vive, porque você é cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, eu caí em pecado, será que o Espírito Santo vai manifestar? Vai, porque você está cheio dele. Olhe para isso. Olhe para o perdão dos seus pecados. E quanto mais você tiver a consciência de que foi perdoado, mais livre do pecado você será. Aleluia! Semana que vem eu quero continuar essa mensagem e vou dizer para você como se libertar do pecado. Esse se libertar entre aspas, porque o Senhor já te libertou, mas eu vou te ensinar mais sobre isso. Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Agradeça a Deus pela revelação que você teve nesse tempo. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor sempre fala conosco. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que o Senhor é fiel para completar a obra na minha vida. O Senhor me chamou, o Senhor me escolheu, o Senhor me salvou, o Senhor perdoou todos os meus pecados e me chamou para uma vida abundante. Diga para o Senhor nas suas palavras, fala, Deus, eu decido viver essa vida abundante. Eu decido viver acima do pecado. Eu decido que essa vida não é para mim. Eu decido hoje obedecer à voz do Espírito no meu coração e viver uma vida íntegra, justa, piedosa, cheio da presença do Senhor. Eu decido me alegrar no Senhor. Eu decido alegrar o Espírito Santo que está em mim, porque eu sou mais do que vencedor. Eu sou justo, eu sou lavado, eu sou salvo, eu sou glorificado, eu sou cheio do Espírito de Deus, eu sou cheio de promessas. Fala isso para o Senhor. Abra sua boca, deixa eu ouvir a sua voz. Declara quem você é no Senhor. Declara agora que o pecado não tem domínio sobre a sua vida, que você já não é mais escravo do pecado, agora você é servo da justiça. Agora você é servo da justiça. O pecado não tem domínio mais na sua vida. O pecado é uma simples escolha que você vai falar não, porque o Senhor está te fortalecendo. O Senhor está firmando a sua identidade. Ora com quem está do seu lado aí agora. Ora para que esse irmão, essa irmã, esteja hoje firme na sua identidade, quem ele é em Cristo. Fala para esse irmão, fala, o pecado não tem domínio sobre você. Fala para ele, você morreu para o pecado. Isso é a velha vida. Vamos olhar para frente agora. Ora por ele, encorajando. Ora por esse irmão. Declara uma realidade da nova criação. Profetiza sobre esse irmão. Que ele é cheio do Espírito, que ele é cheio da palavra, que não há mais acusação sobre ele, não há mais condenação,
Não há mais mentiras plantadas na mente que impedem de viver o melhor de Deus para essa terra. Oh, Pai, nós abençoamos cada um nesse lugar. Declaramos que o Senhor renova hoje a nossa mente. O Senhor renova o nosso entendimento. O Senhor dá-nos luz sobre a Tua palavra. Nós estamos mortos para o pecado. Fomos sepultados em Jesus. Fomos ressuscitados em vida. Na vida abundante que o Senhor tem para nós. Nós andamos em novidade de vida. Nós andamos de glória em glória. Nós somos cheios da vida e do Espírito. Porque o Senhor fez uma obra em nós. Não foi pelo nosso esforço. Foi pela graça de Deus. Foi pela graça de Deus. Declara na vida do seu irmão que ele vai ser educado na graça. Que ele vai crescer na graça. Que ele vai ser capacitado pela graça de Deus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Deixa eu falar algo para você que eu aprendi na prática. Todas as vezes que a tentação vier por um lado, o Senhor Jesus está do outro com provisão muito maior. Todas as vezes. Todas as vezes que você se sentir tentado por um pecado, é só olhar para o seu coração. Jesus está lá com a provisão para vencer aquele pecado. Então você é livre. A Bíblia diz que você era escravo. Não é mais. Não é mais. Ah, mas por que eu peco? Porque alguém convenceu você de que você é escravo. Esse alguém é o inimigo. Ele põe mentira na sua mente. Ele faz parecer que aquilo é real, mas não é. Então, nesse dia da tentação, vai para o Senhor Jesus. E você vai viver a verdadeira liberdade. Que é aquela que você diz sim, mas diz não também. E você pode sempre contar com a ajuda dos irmãos também. Quando você está lá, sendo tentado, liga para o irmão. Fala, irmão, me ajuda, eu não estou percebendo aqui o reforço de Deus, ora por mim. Se você fizer isso, nunca mais cai em pecado. Claro que às vezes você pode tropeçar, não é? Ninguém é perfeito. Mas sempre que tropeçar, lembra, levanta de novo e continua. Deus não para o propósito dele por causa do seu pecado. Deus não desiste por causa do seu pecado. Deus não se ausenta por causa do seu pecado. Ele está sempre com você, te levantando e falando, continua, vai para frente, olha para Ele. O pecado está aí, a tentação está aí, é existente mesmo. Mas a Bíblia diz para a gente continuar olhando firme para o Senhor. Olha para Ele. Ele suportou tamanha angústia por sua causa. Aproveita isso, seja fortalecido nisso. Amém?